Mais um bloco do curso básico de EPROC 3.0. Esta é a segunda gravação desse vídeo. O anterior apresentou o problema na gravação. Durante a gravação aconteceu um problema e aí estou regravando para falar da tela lotes de minutas. A importância dessa tela lotes de minutas. Eu vou recomeçar aqui como chegar a essa tela. Nos blocos anteriores eu falei a respeito da geração de lotes para criar várias minutas, para lançar uma minuta de uma só vez em vários processos. Aí agora, à medida que o usuário vai criando lotes, eles ficam, né? Nossa, termo terrível, gerúndio. Eles ficam armazenados como se fosse um lixo virtual no sistema, e é preciso ficar atento e atenta a esta tela para evitar o lixo digital, né? Informações desnecessárias no sistema que depois tomam um tempo para fazer a faxina. Então, aqui no painel do servidor, painel da servidora, nós vamos ao menu da esquerda, digitamos lotes e dentro do conjunto de telas de minutas nós temos a tela lotes. Nós clicamos em lotes de minutas e eu gerei um conjunto de lotes por causa que no vídeo anterior eu fiz uma faxina, eu precisei gravar um novo vídeo dessa tela e necessitava que estivesse aqui nesse momento lotes de minuta para poder exemplificar aí o uso. Então a tela lotes de minutas, num primeiro momento, ela serve para armazenar todos os lotes que já foram criados no EPROC e disponibilizados para o assinante. Então, eu vou criando lote, eles ficam armazenados aqui. Então, a primeira função dessa tela é o armazenamento. Depois do armazenamento, essa tela possui outras utilidades. A outra utilidade, além do armazenamento de lotes, é o gerenciamento desses lotes para verificar se ficou algum processo para trás ou não. Então, eh, vemos aqui três lotes de teste criados. Para verificar os processos de um lote, nós vamos até a coluna das ações e clicamos na lupa. Então, a lupa nos leva à tela de processos do lote. E aqui nós temos o lote teste 1. E aqui são várias certidões para assinar que eu gerei dentro desse lote. Essa primeira faixa aqui em cima é uma faixa de pesquisa. Às vezes um lote ele pode possuir aí um conjunto de processos em situações distintas, então é possível realizar uma pesquisa desses processos aqui embaixo por meio dessa faixa de pesquisa. Então, nós temos aqui uma série de processos e antes mesmo dessa faixa de pesquisa, nós temos aqui botões de opções e alguns botões aqui, eles são interessantes. A primeira opção interessante aqui do lote nós temos no lote teste 1, tem a opção editar lote. Então, quando nós editamos as opções do lote, é possível, por exemplo, nossa, criei um lote com as minutas erradas. Eu posso voltar aqui naquele velho e conhecido formulário de cadastramento de minuta
Quem produz minuta sabe que esse formulário ele é repetitivo, então e sabe mexer nesse formulário, pode utilizar preferências. Então é possível, mesmo que tenha gerado um lote verificado que gerou um lote de minutas errado, você não precisa necessariamente descartar esse lote, você pode reutilizar esse lote mudando aqui a minuta, o modelo. Você pode indicar um novo modelo e, na sequência, mandar salvar. Você pode fazer isso. Eu vou pôr aqui, por exemplo, eu vou escolher, eu vou trocar para que todos sejam alterados. Eu estou mudando de uma certidão de custas para uma certidão em branco. Vou trocar todas essas certidões. Vamos supor que eu constatei um erro, quero trocar as minutas desse lote. Eu informei o novo modelo, venho aqui, clico em salvar, veja que ele corrigiu e lançou os 13 novos modelos de minutas em todos os processos. Então veja que é possível salvar um lote. Então eu salvei um lote, eu salvei um lote editando o lote aqui na opção de editar. Eu não preciso apagar. Se eu quiser retirar um processo de um lote, por exemplo, eu marco, eu seleciono um, selecionei o primeiro, e eu vou vir aqui em retirar do lote. Ele me pergunta se eu quero retirar esse processo do lote. Retirei. Então tem aqui edição e tem aqui o de retirar. Aqui no alterar dados do lote, eu tenho a opção de fazer algumas alterações na faixa de localizadores. Eu posso mudar o evento, posso mudar a descrição, então eu tenho aquela parte final do formulário. Eu não mudo o modelo, eu mudo alguns dados acessórios. Então a principal diferença é que em editar lote, eu posso mudar o modelo. Se eu cadastrei um errado, eu posso cadastrar um novo e alterar dados do lote. Eu posso, por exemplo, alterar o evento, o localizador. E, sem sombra de dúvidas, o botão mais importante aqui da tela dos processos do lote, o botão mais importante, sem sombra de dúvidas, é o da área de trabalho, porque ele vai me permitir alguns recursos, inclusive o de assinar todos de uma só vez. Então, eu vou selecionar todos que eu desejo assinatura e vou clicar em área de trabalho, porque na área de trabalho, que é uma tela já conhecida, nessa tela área de trabalho, aqui é a mesa de assinatura do usuário assinante. Então, aqui na tela menu da área de trabalho, ao final estão listados os modelos de minuta que eu vou assinar. E nessa tela eu tenho a opção de abrir o processo se eu necessitar verificar alguma informação no processo. E eu tenho a possibilidade eu tenho tanto a possibilidade aqui de abrir o processo, eu tenho a possibilidade de assinar uma por uma, aqui no ícone da canetinha. Eu tenho a possibilidade de pré-visualizar a minuta, passando o cursor sobre o código da minuta. Cada minuta possui um código unitário. Eu tenho a opção de selecionar todos e, e ao clicar no botão visualizar, eu posso visualizar todas essas minutas da sequência para conferir todas de uma só vez. E eu tenho o botão de assinar. Eu posso assinar tudo de uma só vez. Eu clico no botão assinar, venho aqui no campo da senha, digito a senha. Eu consegui errar minha própria senha, deve ser por causa do maiúsculo do minúsculo. Deixa eu me ver, isso exatamente, estava tudo em maiúsculo. Agora sim, e dei o comando
para assinatura e veja que está assinando as minutas desse lote com 12 minutas. Então, aí assinando a sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Então, todas as minutas foram assinadas com sucesso. As minutas do lote um foram assinadas com sucesso na tela Minuta Área de Trabalho. Se eu for lá no processo, eu vou verificar que essas minutas foram assinadas. O foco aqui desse vídeo é mostrar o gerenciamento dos lotes na tela lotes. E eu estava, veja que o meu lote um ele já saiu daqui porque ele foi exaurido, porque todos foram assinados. Então, esse lote, ele não aparece mais aqui. Se eu quiser verificar esses processos, se eu quiser verificar os processos foram desse localizador, e veja aqui a juntada de certidão, porque eu já tinha feito o agendamento, e todas as minutas daquele lote de certidões foram assinadas. Porém, restam aqui na tela lotes de minutas, ainda restam lotes para trás. Como eu disse, quando o usuário quiser verificar a situação dos processos desse lote, ele clica na lupa e verifica a situação. Vejam que eles estão no status rascunho. Se eu quiser, por exemplo, alterar esse status rascunho, e por um motivo eu cadastrei um lote com rascunho, mas eu queria que o lote fosse com status para assinar. Eu seleciono os processos do lote, seleciono a área de trabalho e essas minutas serão carregadas e aqui no lote eu posso dar mais trabalho, mas ainda é uma opção. Eu posso vir aqui e alterar o status das minutas e encaminhá-los para assinatura. Então é muito importante antes de criar um lote verificar se na sua preferência esse lote foi criado com o status correto. Vejam que todos foram alterados aqui. Vejam que todos foram alterados de maneira pontual. Todos foram alterados de maneira pontual, mas me passou pela cabeça algo que eu mesmo verifiquei e esqueci. Aqui é uma forma de alterar o status. Eu posso vir aqui, eu vou voltar à tela de lotes. Eu alterei pontualmente, um por um, na tela Minuta Área de Trabalho. Mas eu próprio esqueci, que se eu clicar, estão todos aqui no para assinar, porque eu já alterei ele. Vou aqui no lote 3. Venho em ações, estão todos com rascunho. Quero mudar todos. Na verdade, eu vou vir em alterar dados do lote e aqui eu vou colocar no status para assinar tudo de uma só vez. Veja que ele alterou o status para assinar, né? Para que complicar, você pode facilitar. Então aqui, como mudar todos os status de uma só vez, aqui no alterar dados do lote. Então, sempre depois que um lote for criado e que for realizada uma assinatura, o usuário ele volta à tela de lotes
para verificar se ficou algum processo para trás. Se ficar algum processo para trás, o lote continuará aparecendo aqui e informará o número do processo que por algum motivo não foi assinado, não foi juntado ao processo. Então é importante verificar essa tela lotes de minutas sempre depois da assinatura de um lote para verificar se algum processo ficou para trás. E se não ficou nenhum para trás, ele estará tudo regular. E também verificar se não estão acumulando lotes residuais aqui, lotes que já perderam o objeto e enchem essa tela e dificultam a organização. Depois que o usuário aprendeu que aqui os lotes ficam armazenados, que por meio da lupa, ao clicar nessa tela, nós podemos editar o lote e na tela área de trabalho nós podemos assinar fazer a assinatura de uma só vez de todas as minutas do lote. O usuário pode, por fim, vir à lixeira e verificado que esse lote já perdeu seu objeto e ele está aqui sem necessitar, apenas poluindo, o usuário pode clicar na lixeira e apagar o lote e deixar tudo limpinho e apenas figurar aqui os lotes que estejam em uso. Então, essa é a importância da tela lotes de minutas. Ela lista os lotes que foram gerados, permite edição, permite substituição de modelo, permite assinatura, permite exclusão e, ao final, clicando na lixeira, o usuário deixa ela limpinha, pronta para o próximo uso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.